de 2021. Boa noite, Luísa. Paulo também. Paulo ligava a câmera, depois parou de ligar. O que aconteceu, Paulo? Paulo ligava sempre também. Ligou, olha lá. Boa noite. Boa noite, professor. Estou aqui, mas está só derrota. Hoje não está rolando câmera. É mesmo, né? Gente. A luz do quarto queimou, estou só com a luminária aqui, aí eu fico com a cara branca aqui e a sombra do outro, tipo o fantasma da ópera. Peraí, o cachorro. Peraí, só um minuto. Pronto, resolvido. Estou vendo aqui o cachorro latindo e tinha um outro latindo respondendo assim, oh! E ele, oh, oh. Aí, sabe quem é que está fazendo o outro latido? Meu filho. Falei, mas aí não, cara. Você está incentivando o cachorro a latir, estou dando aula, para com isso. Mas, então, então, vamos lá. Olha, nós, então, vamos discutir hoje sobre a democracia, né? Na aula passada, a gente começou a falar de alguns problemas, né, de alguns comprometimentos da democracia. Né? A gente entra, né, nesse debate aí na segunda parte da matéria, onde nós vamos discutir, então, justamente os sistemas de governo, né, as formas democráticas. O Robert está dando uma sugestão aqui. Coloca um pano fino no guardanapo de papel que atenua a luz. Então, vamos discutir os sistemas de governo, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, sistema diretorial, depois a organização territorial do Estado, né, Estado unitário, regional, autonômico e Estado federal, e com isso a gente fecha a segunda parte da matéria. A parte ela é um pouco menor, né, que a primeira parte, mas ela é cheia de muitos detalhes. Então, aqui fica, né, uma recomendação importante para vocês. Né, o sistema de governo, né, é muito importante, o debate sobre a democracia também é fundamental, né, mas tem uma parte da matéria que ela é mais técnica, que a gente deixou, né, para o final aí, que é essa organização territorial e principalmente o estudo do federalismo. E o federalismo é cheio de detalhezinho. Então, vocês vão ver que é algo que vocês têm que ir, né, para além das aulas, entra no blog, lê os textos, né, vê os vídeos também disponíveis, né, sobre federalismo, porque é fundamental para tudo que vocês fizerem no campo do direito de agora em diante. Fundamental, porque vocês vão trabalhar, quando a gente fala em federalismo, estão falando o quê? Qual que é a relação entre município, Estado e União? Né? Uma relação entre uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, um ato administrativo normativo do governador, do prefeito, do presidente da República. Né? Isso é fundamental para o dia a dia de qualquer profissional do direito. Né? E saibam que tem muita gente boa, né? Que é muito boa em determinada área do direito, mas que não estudou direito ao federalismo e às vezes dá umas mancadas feias. Então, é fundamental. Né? Não dá para fazer nada no campo do direito, em qualquer área que vocês escolherem, né, sem entender a teoria do federalismo. Bom, mas eu estou só colocando esse aviso aqui, né, na estrada, né, para não ter surpresas aí, os motoqueiros, né, olha o federalismo ali, gente. Aí vão com cuidado na hora do federalismo, mas ainda demora um pouco para chegar no federalismo. Antes a gente vai passar por outras cidades, bairros, né, antes de chegar no federalismo. Bom, então, quando a gente fala em democracia, né, nós vamos falar em várias formas democráticas. Existem vários mecanismos e várias formas de funcionamento da democracia. Né? Não vamos aqui voltar naquele debate, assim, lá nos gregos, etc. Não, vamos voltar nisso. Vamos trabalhar a partir do marco da modernidade, da formação do Estado moderno, então, né, desse processo de democratização do Estado moderno. E aí, então,
né, uma recordação muito importante que nós já discutimos, né? É inevitável você falar de Estado moderno, né, sem falar em absolutismo, né, ditadura, totalitarismo e democracia. E na democracia constitucional. Tá? Então, essa ideia de democracia constitucional é fundamental quando a gente fala em teoria do Estado, em teoria da Constituição, em direito constitucional. Ou seja, e aí lembrando que a gente já comentou, obviamente não vou repetir isso, né, mas só lembrar lá, que fala, olha, o constitucionalismo não nasceu democrático, o liberalismo era democrático, os outros conceitos, né, de social-democracia, democracia social, blá, blá, que a gente já trabalhou isso. Então a democracia já vem sendo, né, discutida. Com relação a formas e mecanismos democráticos, a forma democrática que se espalhou para o mundo, né, a partir da democratização do constitucionalismo, né? Então, essa democratização do constitucionalismo ela começa a acontecer gradualmente na segunda metade do século XIX, né, ainda no Estado liberal. Depois a gente vê aquele período de guerras, totalitarismos, etc. E pós-Segunda Guerra Mundial é que há uma afirmação, né, da democracia, dentro da ideia de uma democracia social, que vai se espalhando para vários países do mundo e dentro da ideia de uma democracia representativa. Então, a forma democrática que vai se afirmar e se expandir para o mundo, né, é uma forma que nós chamamos de democracia representativa, mas que não é a única, entretanto, e que ela se encontra hoje em crise radical, né? A democracia representativa hoje vive uma crise radical, né? Vamos lembrar que nas eleições da França, e municipais recentemente, né, a abstenção chegou a quase 70%, foi 69, alguma coisa de abstenção, ou seja, 70% dos cidadãos franceses não votaram, né? E que normalmente a abstenção nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, por exemplo, ela beira normalmente 50% ou mais de 50%. E a abstenção entre, por exemplo, as eleições para governador do estado, nos Estados Unidos, ultrapassa, às vezes chega a 60% ou mais de 60%. Oi, Simaira, também, você sempre liga. Boa noite, tudo bom? Obrigado. É, então, são índices altíssimos, né? E é importante, então, a gente entender, né, por que que isso acontece, por que que isso está acontecendo. Né? Por que o descrédito com a democracia representativa? E aí nós vamos discutir também as outras formas democráticas que vêm se somar, ou que devem se somar à democracia representativa, como a democracia participativa, a democracia deliberativa, a democracia consensual, a democracia direta, a democracia semidireta, né? A chamada democracia plebiscitária, que se mistura ou se confunde também, né, com essa democracia semidireta, o sorteio de cidadãos, você sabia que tem, né, sorteio de cidadãos do interior da França, na Grécia, no Canadá, uma província do Canadá, você tem sorteio de cidadãos, ou seja, o cara para ser deputado, ele é sorteado. E uma vez que ele foi sorteado, ele não pode ser sorteado de novo, para permitir que todo cidadão participe da vida política, né? Teve um projeto de emenda à Constituição que foi aprovado no estado do Arkansas. Isso já tem mais tempo, isso já tem mais de 20 anos. E que foi objeto de um estudo, de uma tese de doutorado que eu participei da banca também, isso foi há mais de 20 anos. De uma doutoranda, né, que hoje ela é ministra do Tribunal Superior Militar. A tese dela, doutorado, muito interessante, foi sobre uma reforma constitucional no estado do Arkansas, né, que é o estado do Bill Clinton. É um estado menos importante, ou seja, um estado mais pobre, né, e que tem uma população menor também em relação a outros estados riquíssimos, né, como o estado de Nova York, como Califórnia, Flórida, etc. Mas nesse estado, eles fizeram uma proposta de emenda à Constituição que proibia a reeleição. Então, se a pessoa tivesse. Isso é muito interessante, isso é um debate muito interessante, porque evita a ideia do político profissional, né? E permite e dá oportunidade que mais pessoas participem do jogo da democracia representativa, né? Então, por exemplo, no Distrito Federal, se o sujeito foi eleito uma vez deputado estadual, ele não pode mais ser deputado estadual, mas ele pode ser deputado federal. Mas se ele foi eleito uma vez deputado federal, não pode mais ser deputado federal.
Ele pode ser governador, mas uma vez eleito governador não pode mais candidatar. Ou seja, você limita a reeleição, né? Você proíbe a reeleição e, com isso, é uma maneira de você permitir que mais pessoas participem desse jogo eleitoral. Isso é uma discussão, né? É uma discussão interessante, né? Como também a questão da remuneração, né, dos representantes, né? E lembrando que a remuneração dos representantes foi uma conquista democrática. Ou seja, os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores receberem salários foi uma conquista democrática, porque permitia que as pessoas pobres, as pessoas que dependessem do seu trabalho, né, para viver, também pudessem se candidatar, né? Porque você pega o século XIX, início do século XX, ou em muitos lugares, só pessoas muito ricas podiam se candidatar, porque elas não precisavam trabalhar. Elas tinham propriedade, tinha um monte de gente que trabalhava para elas, né? Eram donos de empresa, donos de muita riqueza, etc., e que eram os deputados e senadores do século XIX, em muitos lugares do século XX, em alguns lugares até hoje também, né? Então, para que permitisse que as pessoas que precisam trabalhar, né, pudessem também participar da vida política como representantes, estabeleceu-se uma remuneração, né? Mas você tem alguns países ou alguns cargos, por exemplo, que não há essa remuneração, né? Por exemplo, um país onde não há remuneração para político é Cuba, né? Você se candidata a deputado, né? Qualquer pessoa pode se candidatar, não precisa estar afiliado ao Partido Comunista, pode se candidatar, mas as pessoas se candidatam, porque isso é uma honraria, né? Mas ela se candidata a um mandato só. O mandato é de 2 anos. É um mandato só. Depois, o outro do bairro vai se candidatar. Geralmente, todo mundo do bairro já foi deputado, né? Vai se candidatando, porque, olha, é uma honraria, mas eu trabalho durante o dia e trabalho à noite no parlamento. Então, né, é muito pesado. Então, vou fazer isso, né, 2 anos aqui, mas agora eu passo a vez para você. Aí vai outra pessoa do bairro, que vai ser deputado, que não tem a remuneração. É uma discussão interessante, é uma discussão aberta, né, e, obviamente, uma discussão que tem que ser feita caso a caso, né, sempre entendendo. Por exemplo, você pode pegar um município rico, né, onde talvez ali você possa ter, não precisa da remuneração, né, mas não é o caso aqui do Brasil. Mas outra coisa também são ganhos exorbitantes, né, que aí também tem que ser discutido e inserido dentro de contextos, né, em cada município, em cada realidade econômica, né, em cada município, em cada estado, né, e na União. Bom, essa democracia representativa, vamos então falar um pouquinho sobre a crise dessa democracia representativa e entender, né, o porquê do afastamento hoje de muita gente, né, principalmente na Europa e Estados Unidos, das eleições, né? Há uma clara crise grave da democracia representativa com o desinteresse das pessoas em votar. As pessoas nem votam, né? E nem votam por quê? Né? Então vamos começar a decifrar, né, esse enigma, né, contemporâneo que pode chegar aqui. Né, Obviamente que a realidade da América Latina, né, nós vivemos muitas ditaduras, né, impostas e patrocinadas, né, pelos Estados Unidos, pelo Pentágono, aqui no Brasil, de 64 até 88, na Argentina, no Uruguai, no Chile, né, em outros países aí para fora, na América do Sul, na América Central, na África, na Ásia, etc. Esses países que recuperaram, né, as instituições democráticas, a Constituição, né, a possibilidade de voto, né, obviamente ainda há uma crença, uma aposta, né, e uma necessidade de defender, né, essas conquistas democráticas, embora também vivamos períodos de retorno ao autoritarismo aqui em alguns lugares e aqui no Brasil. Mas essa relação, portanto, com a democracia como algo recém-conquistado, né, no Brasil, isso foi conquistado em 1988, né? Tem muito pouco tempo. E na história do Brasil, a gente tem de 88 até 2016, que é o golpe contra a presidenta Dilma, e ali as instituições ficam comprometidas seriamente, né, como a gente está vivendo hoje. Mas a gente teve um período anterior de democracia que foi de 46 a 64, 18 anos, né, em 500 anos de história, ou em 200 anos, né, de história de país independente, né?
desde 1822. Então, o ano que vem, né, olha só, o bicentenário, né, da independência. Da independência. Interessante, né? Cadê a independência, né? Vamos reconquistá-la. Ou conquistá-la, finalmente, né? Eu acho que talvez seja até mais adequado. Mas aí, então, o que acontece? Olha, a gente tem hoje, e obviamente não vou repisar isso, porque vocês já viram o vídeo, né? Já fizeram relatório, etc., vários mecanismos de comprometimento da democracia. Né? E você tem mecanismos sofisticados de comprometimento da democracia, né? Como a guerra híbrida, a guerra de afetos, as fake news, por exemplo, a imprensa que mente, que distorce, que encobre, né? O poder econômico, compra votos, etc. Essa história não é nova, né? Nós tivemos, por exemplo, no Brasil, né, na nossa segunda Constituição, a primeira Constituição da República, que falava em voto livre, de 1891, a realidade do Brasil foi a realidade de fraudes eleitorais, né, de voto cabestro, né, do coronelismo, né, do revezamento entre paulistas e mineiros no poder, das fraudes eleitorais, que marcam a República Velha no Brasil. Né? Depois você tem, em 1930, né, a chamada Revolução de 30, que não foi uma revolução, mas foi um movimento, na verdade, um grande acordo, né, entre uma elite rural e uma ascendente elite industrial, né, que resulta aí na ditadura Vargas, uma Constituição importante que foi a de 34, que era democrática, mas não chega a ser aplicada. Então ela ficou no papel, ela não saiu do papel. Né? Em 34, Vargas dá um golpe nele mesmo, né? E fecha o regime ainda mais, impondo a Constituição de 37, que é uma Constituição de natureza fascista. Né? O Brasil, então, se inseria ali, né, inspirado, né, por cartas fascistas, a Carta do Lavoro da Itália, né, de 1927, e depois o período, finalmente, do primeiro período do Brasil, com a Constituição de 46, né, a nossa quinta Constituição, né, 24, 91, 34, 37 e 46, a quinta Constituição, né, que vai, então, pela primeira vez, estabelecer uma democracia constitucional, representativa, que vai funcionar aos trancos e barrancos. Né? Domingos aqui, um grande problema no Brasil é a ausência da democracia no interior dos partidos políticos. Isso não é fácil, né? Assim, né? Estrutura. É o coronelismo, né, que ainda persiste. Se a gente fizer um estudo, né, há mais tempo, teve uma turma da PUC, mas isso já tem uns 15 anos por aí, né, que alguns alunos fizeram um estudo sobre as famílias que integram o Congresso Nacional no Brasil, né, e que estão no poder nos estados do Brasil. E é impressionante, né? Você tem uma base imutável de famílias, assim, 40% das pessoas que estão no poder, alguns estão no poder desde 1822, né? Que a gente já mencionou, a família Andrade, Bonifácio de Andrada, né? Família Gereissati, né? Família Neves, família Magalhães, né? Que não é o meu Magalhães, não, viu? Do Toninho Malvadeza lá na Bahia, que eu amo tanto, mas o meu Magalhães é do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul também tem coronéis, né? Muitos, tinha, né? Tem, não, hoje tem outras coisas, tem outras complicações democráticas, né? Mas, enfim, esse coronelismo, né? Esse familismo amoral, né? Com uma expressão utilizada na ciência política, um familismo amoral, que continua no poder hoje. Né? O atual presidente da República tem a sua família no poder. Né? Então, é o mesmo familismo amoral que vem acompanhando esse país desde 1822, né? Ou antes, né? Que vem aí as bases do coronelismo, né, na história colonial do Brasil. Bom, essas democracias, então, além desses mecanismos contemporâneos de guerra híbrida, guerra de afetos, né, além da manipulação da mídia, né, do poder econômico concentrando riqueza. E Hernani, bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bom. Além desses fenômenos, né, a gente tem outros fenômenos não tão novos. E aí, então, que a gente vai chamar, e bem sofisticados no campo do direito, que a gente chama de engenharia constitucional.
que a gente está chamando de engenharia constitucional? Por que se utiliza essa expressão? Vamos imaginar, então, o sistema jurídico, né? É uma máquina funcionando, a democracia, né? O sistema eleitoral, é uma máquina que tem ali que tem engrenagens, né? E várias peças que fazem funcionar essa engrenagem. Essa engrenagem do sistema constitucional, do sistema legal, do sistema judiciário, né? Do sistema judicial, do sistema... Enfim, essas engrenagens, então, elas são compostas por estruturas legais, leis infraconstitucionais, que devem estar de acordo com as constituições, né, que estabelecem ali normas, princípios e regras que fazem funcionar o Estado, né, essa grande máquina aí do Estado e toda essa estrutura. E aí, então, as pessoas, né, eu sou constitucionalista, os constitucionalistas, né, vão estudando detalhadamente as constituições. E eles vão, então, aprendendo a descobrir, e não só descobrir, mas também como criar, né? E muitas vezes ajudar a criar, e outras vezes ajudar a denunciar, né? Mecanismos postos nessas engrenagens que fazem com que o poder não mude de mãos. Obviamente, não vou trabalhar aqui todos esses mecanismos, vou citar alguns, para vocês entenderem o que eu estou tentando falar, tentando explicar aqui. Né? O que são esses mecanismos? Por exemplo, vamos pegar aqui na engrenagem eleitoral brasileira. No sistema brasileiro, eu posso citar da Alemanha, eu lembrei aqui agora também. No sistema brasileiro, você tem, né, a campanha eleitoral e a legislação eleitoral com relação a tempo de televisão, e a participação dos partidos políticos no fundo partidário. Olha que interessante. A legislação eleitoral, que muda antes de todas as eleições, você tem algumas mudanças, que são sempre mudanças pontuais e bem específicas, que são mudanças feitas para favorecer determinados grupos. Né? Então, olha só que interessante. Na nossa legislação eleitoral, o horário, o tempo de televisão, nós temos algo que é muito democrático, que é o horário eleitoral gratuito na televisão. Nos Estados Unidos não tem isso. Para você aparecer na televisão, 8 horas da noite, horário nobre, você tem que ter muita grana. Isso faz parte de um mecanismo de filtro. Né? Isso é um mecanismo interessante. Fala, olha, não é só os partidos que têm muita grana vão aparecer na televisão. E quais são os partidos que recebem as doações? Democrata e republicano. Os outros não aparecem na televisão, não recebem doação nenhuma. Quem é que faz a doação? A doação nos Estados Unidos é aberta, né? Então você pode doar o que você quiser, 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Lembrando que isso é troquinho, né? Isso é centavo para as empresas que financiam as campanhas eleitorais, com a empresa armamentista, né? Com a empresa as empresas de tabaco, empresas farmacêuticas, né? De petróleo, né? E outras coisas mais, né? Então, mas nós vamos no caso norte-americano. Aqui no Brasil também a gente tem esses chamados lobbies. Quem é que financia as campanhas eleitorais? Então, isso já faz uma diferença, né? Entre quem tem dinheiro para contratar um bom escritório de marketing, quem tem dinheiro para comprar horário de televisão, quem tem dinheiro para pagar a campanha eleitoral, fazer cartazes, etc., filmes, né? Entrar nas redes, criar fake news, tudo isso é muito caro, né? Tudo isso é muito caro. Então, isso já faz, né? Contratar o Steve Bannon, né? E isso é muito caro, caríssimo. Aliás, o Steve Bannon é caríssimo. Só que o Steve Bannon ele está tão atento no Brasil que ele não quer deixar o Brasil escapar da mão dos fascistas, que Ei, Isabela, bem-vinda. Né? Que o Steve Bannon, ele até financia, né? Ele até não cobra. Ele até fala, vocês estão precisando de uma grana aí? Toma minha grana aí para manter o Brasil na mão, né, dos fascistas, igual E é o cara que financiou o Trump, é a mesma coisa, né? Foi o cara que fez a campanha do Trump, né? E foi um cara contratado pelos conservadores ingleses também. É o cara, né? Da fraude eleitoral, das fake news, da manipulação, etc. Então, isso, obviamente, compromete seriamente o jogo eleitoral. Compromete seriamente a democracia. Né? Mas, além disso, você tem mecanismos. Eu estava falando da legislação sutis e muito importantes. Por exemplo, no Brasil, os partidos políticos que têm maior representação no parlamento é que vão ter maior participação no fundo eleitoral e que vão ter maior tempo de televisão. E os partidos pequenos
né? Dependendo essas regras têm mudado, mas a gente já teve uma regra anteriormente, que talvez volte, que é a questão da cláusula de barreira. O partido que não conseguir 5% dos votos na eleição, por exemplo, para deputado, não vai ter direito, na Alemanha é assim, não tem direito à representação no parlamento. Então, como é que é essa democracia? Olha só a lógica. Os mais fortes, os partidos maiores, com mais recursos, mais fortes, né, vão ter mais tempo de televisão. E os partidos pequenos vão ter segundos de televisão, né? 1 minuto de televisão. Ou seja, qual é a regra? Qual é a lógica da regra? É fácil, né? Perceber. A gente não precisa nem interpretar. Falar, olha, né? Será que nessa democracia, então, aqueles que estão fora do poder, têm, e qual a chance que eles têm de chegar ao poder? Se um partido pequeno, né, tem 30 segundos de televisão, né, e um partido que é grande tem meia hora de televisão, será que tem alguma coisa esquisita nessa regra? Mas o mais interessante é que a regra continua há tantos anos e ninguém não está nem aí para ela. Mas é uma regra que diz, ó, fortalece os mais fortes, né, e enfraquece os mais fracos. Quando a ideia da democracia seria sempre a possibilidade permanente de quem está fora do poder para se chegar no poder também. Ou talvez a regra mais democrática seria estabelecer que todos os partidos políticos, né, com representação no parlamento, por exemplo, né, tenham o mesmo tempo de televisão, para que todos possam colocar a sua proposta de maneira igual, não é? E mais, e que essa proposta seja feita, né, com ideias, né, e não com marketing eleitoral, porque as campanhas vêm se transformando, não só no Brasil, né, em vários lugares do mundo, na verdade, numa escolha do melhor escritório de marketing, da melhor empresa de marketing eleitoral, quem faz a melhor campanha. Né? Diga, Paulo. Professor, eu não quero destoar muito da aula e nem que, igual você Pode, fala, né? claro, estou à Não, vontade. eu não quero que o senhor viaje muito também, não. É só uma opinião É, sua. Você não acha que o Brasil tem muita legenda partidária que não representa ideais, ideologias? Assim, uhum, quase 30, eu acho que mais de 30, se eu não estou enganado, legendas partidárias, não tem como você ter tanta ideologia uhum, num meio democrático, né? Ah, acho que, aí, assim, são muitas legendas pequenas que servem, às vezes, para ter acesso a fundo eleitoral, a ser partido de família, né? A família é dona daquele partido e vive da renda uhum. daqui. Exatamente, tem sim. Isso é um problema seríssimo, Paulo, e vou até aproveitar respondendo a sua pergunta, de já trazer uma parte da matéria agora, porque aí vai, que é justamente para responder o que a gente vai precisar desses conceitos mais adiante. Mas sim, eu não sei se vocês lembram, vocês não vão lembrar, isso tem muitos anos, gente. Tem mais de 20 anos, que tinha um marronzinho, um candidato chamado Marronzinho. O candidato ele era de um micropartido que era uma legenda de aluguel. E ele oferecia mesmo, olha, quem quer os meus segundos de televisão aqui, né? Em troca eu quero isso, né? É isso, né? E aí nessa discussão, uma discussão importantíssima quando a gente fala da democracia representativa, porque aí entra justamente a questão dos partidos políticos, né? A gente tem 4 grandes sistemas político-partidários que foram experimentados nas democracias representativas, né? E o pior deles é justamente esse, Paulo, né? É justamente o que a gente adota no Brasil, que é o multipartidarismo, ou seja, um excesso de partidos políticos. A gente tem, né, em torno de 30 partidos políticos regulamentados, outros partidos que ainda não foram aprovados, né? Em alguns países chega a 200 partidos políticos. É óbvio que isso é horroroso. Qual é a consequência do multipartidarismo? Primeiro, uma fragmentação, a criação de partidos de aluguel, né, onde então aquele sujeito, né, que é dono da sigla, né, daquele, né, PSL, PTN, mais um monte de coisa, né, que são coisas inexistentes, são legendas que se vendem, né, que não tem um programa determinado, não tem uma e que vão servir, né, a determinados interesses pessoais, interesses de grupos, né?
Então, isso é uma distorção grande. Você tem um problema sério a partir daí. Né? No caso brasileiro, a gente tem cerca de 30 partidos políticos, né, legalizados. Esse número às vezes diminui um pouquinho, aumenta um pouquinho, mas fica em torno disso aí. Depois vocês confiram o número agora. E um número grande de partidos também representados no parlamento. Ou seja, no sistema multipartidário, o problema do sistema multipartidário é que esse excesso de partidos políticos vai fazer com que os governos se constituam sem maioria programática e ideológica. Esse é o primeiro grande problema. Ou seja, nós vamos reparar que, no caso do Brasil, desde 1988, né, da restauração da democracia com a Constituição de 88, né, nenhum governo eleito, né, o primeiro foi do Collor, né, depois foi impeachmentado, aí veio o Itamar Franco, né, depois veio Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I, Lula II, Dilma I, Dilma II, golpe, e aí veio as coisas. Né? Aí vocês vão reparar, né, que nenhum desses governos teve maioria no parlamento. Isso é um problema sério. Se a gente pegar, por exemplo, sistemas parlamentares pluripartidários, então, o multipartidarismo tem acesso a partidos políticos. No pluripartidarismo, exemplo da Europa Ocidental, Alemanha, Suécia, Noruega, França, Espanha, né, Portugal. Nesses países, no pluripartidário, você tem o quê? Você tem um leque ideológico partidário. Cria-se ou criou-se uma cultura política que em alguns desses países existem já há centenas de anos. No caso da Suíça, por exemplo, são 800 anos de democracia. Outras democracias que surgiram no pós-guerra ou se afirmaram no pós-guerra, né? Mas onde você tem um pluripartidarismo. Então, você tem um leque ideológico, onde você tem ali desde um leque ideológico democrático, lógico. Nesses países, em toda a Europa, são proibidas as legendas fascistas e nazistas. Ah, professor, mas existe. Existe. Ah, e por quê? Porque o jogo é pesado, né? E nem sempre a lei é respeitada e a Constituição. Na União Europeia, não pode ter partido fascista e nazista. E o nazismo, o fascismo, a manifestação nazista ou fascista é punida com 2 anos de reclusão na União Europeia. Entretanto, hoje o Vox, que é um partido fascista espanhol, está no poder em Madrid e fez deputados. Os nazistas estão no parlamento alemão, só que eles não têm nomes nazistas. Então, o que os caras fazem? Eles criam um partido com outro nome, né? Não dizem que são nazistas ou fascistas, mas, obviamente, a primeira vez que eles abrem a boca para fazer qualquer discurso, né, eles se revelam completamente fascistas e nazistas. Mas aí, né, o problema, por quê? Porque, infelizmente, isso é uma outra questão também importante, que a gente já comentou quando falamos do nazismo, né? Por exemplo, na Alemanha, o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal que puniu a cúpula ali do partido nazista, né? 12 condenados ali, a cúpula principal. Alguns suicidaram, outros foram enforcados. E o arquiteto de Hitler, né? O Albert Speer, foi inocentado. Mas depois você teve outros julgamentos, né, em Nuremberg também, nesse mesmo período, de algumas, por exemplo, o julgamento dos médicos, né, que fizeram experimentos com pessoas vivas, né, como acontece hoje no Brasil aqui, né? Interessante isso, né? E é muito importante, né? E mais uma vez eu falo, eu como professor, eu tenho a obrigação de falar. Nós temos um governo nazista, todos os elementos estão ali, né? A intolerância, a violência, o armamento, né? O racismo, né? O discurso de ódio, né? Os símbolos nazistas e agora até a experiência com pessoas vivas por uma, como é que chama? Por uma empresa. Né? E o lema, justamente, Deutschland über alles, né? O Brasil acima de tudo, Deutschland über alles, né? A Alemanha acima de tudo, né? E Deus acima de todos. Né? E também a gente pode, mas não vamos falar de novo do nazismo, nós já falamos, já estudamos isso. Mas, então o problema é que há infiltrações no sistema, né? Então, por exemplo, na Alemanha, na Itália, você tem policiais nazistas.
Recentemente, a Angela Merkel fechou, ela extinguiu uma companhia do exército alemão, daqueles caras assim, hiper bem treinados, aquele cara que é o pescoço, Rambo, né? Uma companhia de elite do exército alemão, que era comandado por um oficial nazista e que contaminou a elite do exército alemão com o nazismo. A Angela falou, isso é intolerável, fecha, acabou. E expulsou todo mundo das Forças Armadas. Né? Isso na Alemanha, né? Agora. Então, essas pessoas estão infiltradas, se infiltram no judiciário, se infiltram na polícia, se infiltram no exército, e aí, então, fazem vistas grossas, e com isso o fascismo e o nazismo vai crescendo, vai crescendo. Né? Então, a explicação, né? Mas então, por que acontece? Porque é isso. Que o jogo o jogo é pesado. O jogo é pesado, hard. Tem gente com grana financiando isso tudo. O pluripartidarismo, então, que é um sistema, ele vai permitir um leque de partidos democráticos, legalizados, portanto, né, obviamente excluindo, ou deveria excluir, não exclui mais, os partidos fascistas, né, como o Vox, como os partidos que estão aí, né, pela Europa Ocidental hoje, não só ocidental, Europa Oriental, o Fidesz, o partido, né, do Orbán lá na Hungria, né, na Polônia também, né, então, os partidos ultranacionalistas, né, intolerantes e violentos. Nesse leque, então, você tem um leque político-ideológico da democracia pluralista, plural, da Europa Ocidental. Esse leque, então, vai, comumente, que vai o quê? Da esquerda à direita. Né? Que vai, então, à direita conservadora, então, o partido, o PP, por exemplo, na Espanha, é um partido muito conservador, né? O Partido Popular da Espanha. O Vox é mais à direita ainda do que o PP, mas tem alguns do PP que já estão namorando com o Vox. O Vox é extrema-direita, o PP é bem à direita. Você tem, então, um partido conservador à direita, um partido liberal de centro-direita ou centro, um partido social-liberal ou social-democrata de centro, centro-esquerda, um partido socialista de esquerda e um partido comunista de esquerda. Então, isso é a realidade da Espanha, de Portugal. Portugal, hoje, no poder estão os comunistas e socialistas. Na Espanha também. Hoje, no poder estão os socialistas. Na França, no poder, hoje, estão os liberais, com os conservadores, com o Macron. Na Itália, hoje, no poder, estão os caras bem à direita. Conservadores, populistas, que namoram com o fascismo. Né? Na Alemanha, hoje, vai chegar ao poder os socialistas, né, em aliança, talvez, com os ex-comunistas da Alemanha Oriental, o Der Linke, né, que é o partido de esquerda. Na Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, estão no poder os partidos socialistas com os partidos sociais-democratas, centro-esquerda. Né? Na Inglaterra, estão no poder os conservadores de direita. E assim vai. Então, você tem um leque. Qual que seria esse leque? Um leque que vai do conservadorismo de direita ao comunismo de esquerda, passando aqui pelos liberais, pelos sociais liberais, pelos sociais democratas, pelos socialistas, chegando aos comunistas. Esse é o leque que, então, contempla, seria em torno, e obviamente que isso do ponto de vista teórico, eu estou falando, seria em torno de 5 a 10 partidos no parlamento. Esse seria um número idealizado, né? Ou seja, um número teoricamente ideal. É óbvio que isso não vai ser obrigatório, mas é o que marca muito a democracia da Europa Ocidental, né? Desses países que eu citei, França, Itália, Alemanha, Suíça, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Inglaterra, Espanha, Portugal. Espanha e Portugal, mais recentemente, se democratizam só em 76, 78, né? Portugal 76 e Espanha 78, Grécia também se democratiza nesse período, eram ditaduras fascistas antes, mas que também vão entrar nesse jogo plural. A Grécia também você vai ter isso, aí, um partido conservador até um partido comunista. E entre isso você tem os outros partidos de centro-direita, centro-esquerda e centro. Né? Por exemplo, o Siriza, que teve no poder recentemente na Grécia durante muito tempo, é um partido que na Grécia seria equivalente ao PSOL aqui. Né? Um partido de centro-esquerda, esquerda.
né? Depende, porque o PSOL também tem um monte de corrente interna. Eu falei, né? E aí, se eu falo isso, as pessoas vão acabar comigo, né? Vão caçar até o meu registro no PSOL, né? Mas tem ali, né? Tem uma centro-esquerda até uma extrema-esquerda, que é um problema também dentro dos partidos políticos, né? A gente briga mais com a gente do que com os outros, né? Isso é insuportável. Isso é um saco, né? Como a gente briga entre a gente, vai caindo, mas enfim. Mas isso é o seu problema histórico, né, da esquerda, né? A esquerda chega no poder e briga, pum, aí perde o poder. Né? A direita chega no poder e fica unidinha, porque a direita quer grana. Então a direita não briga, desde que tenha grana para todo mundo, né? E agora exagerei, gente, falei fora do roteiro aqui. Voltemos para o roteiro. Então, mas né? Na verdade, não é. Nós estamos falando, dando exemplo, né? Financiamento de campanha, etc. Quem que financia as campanhas? Vamos tratar o caso norte-americano, que é absolutamente claro, né, com relação a isso. Nesse sistema, então, o que você tem? Se eu tenho de 5 a 10 partidos, eu tenho governos de alianças estáveis, programáticas e ideológicas. Então, Paulo, no pluripartidarismo, você tem ali, né, alianças de 2 ou 3 partidos políticos em geral. Você vai perceber na Europa Ocidental, né, ainda hoje. Né? Então, os conservadores vão se aliar, é a direita se aliando com a direita e a centro-direita. A esquerda se aliando com a esquerda e a centro-esquerda. Às vezes aparece um governo de unidade nacional em determinados momentos de crise, como é o caso da Alemanha agora. Né? A Alemanha, o governo Merkel, é um governo já, desde a última eleição, um governo de aliança nacional, onde a Merkel ela é conservadora ao lado dos socialistas. Né? O governo Merkel tem, por exemplo, o ministro das Finanças do governo Merkel é um social-democrata, que agora deve ser o próximo primeiro-ministro da Alemanha. Né? E que a Merkel não apoiou. A Merkel não apoiou o ministro dela. Existia um governo de grande coalizão de esquerda e direita juntos. Né? Já teve um governo de coalizão recentemente, antes, né, desse atual governo da Dinamarca, que agora é um governo de esquerda, mas era um governo de coalizão democrática. Então estava a esquerda e a direita contra os fascistas, que começaram a crescer na Dinamarca. Então isso varia, mas em geral, sempre observado o contexto, o que você tem dentro do pluripartidarismo são alianças estáveis, porque elas são alianças ideológicas. Então, os socialistas vão se aliar aos sociais-democratas e comunistas. Os conservadores, os liberais, vão se aliar aos liberais e e outros partidos que representam o campo aí da direita. Né? Isso é o que acontece muitas vezes. E essas alianças são positivas, primeiro, porque você tem um eleitorado que vota no partido, o parlamentarismo incentiva o voto ao partido e não no candidato, e um eleitorado que está acostumado a buscar qual que é o programa político partidário, né, qual que é a ideologia do partido. O voto é um voto ideológico, como deve ser. Então, é isso, né? Olha, o cara, não, é aquilo que ele estava falando no século XIX. Olha, os conservadores votam nos partidos conservadores, os grandes proprietários. Os liberais votam no Partido Liberal. Os trabalhadores votam nos partidos dos trabalhadores. Óbvio. Né? Só que isso é algo que vai mudando, né, de figura, né, muito. Né, primeiro, inicialmente, por causa do voto censitário, né, justamente para não permitir que trabalhadores e pequenos proprietários votassem, porque eles iam vencer sempre as eleições. Né? Se você tem eleições livres e as pessoas votam nos partidos que defendem seus interesses, quem venceria sempre todas as eleições seriam os trabalhadores. Né? Mas o que você tem, né, pós-Segunda Guerra Mundial, com a abertura, né, e esses partidos de centro, esquerda, além dos partidos conservadores, né, você tem, então, a criação de outros mecanismos de distorção da vontade eleitoral. Porque senão os conservadores perderiam todas as eleições. E não perdem, eles estão no poder na Inglaterra, estão no poder no Brasil, estão no poder, né, na Itália, estão no poder na Polônia, estão no poder na Hungria, né, e em outros lugares. Então eles vencem eleições. Por quê? Porque, né, não são só os magnatas que se beneficiam com os conservadores que votam neles, óbvio, senão eles perderiam sempre as eleições. Então você cria outros mecanismos. Ele está chamando, então, desses mecanismos de engenharia constitucional. Como, por exemplo, esse mecanismo que eu estava falando. Né? Olha, os partidos mais fortes têm mais tempo de televisão no Brasil.
o que impede que os partidos pequenos, por exemplo, nós citamos o PSOL, né, vença eleições ou faça um parlamento, uma eleição de deputado maior, porque o tempo de televisão que ele tem é muito pequeno, né, porque os recursos que o PSOL tem são muito parcos, muito pequenos, para fazer uma campanha que dê conta de contratar um escritório de marketing eleitoral, que passa a ter, e aí tudo isso. Então, difícil, né, difícil ganhar, porque o jogo não foi feito para ele ganhar. Isso é engenharia legal, né? Isso é um jogo de engenharia legal. A lei eleitoral já vai dizer isso. Fala, olha, você tem a menor participação no fundo partidário, você não tem representante, então você nem participa do fundo partidário, né? Você não tem deputado federal suficiente, né? Você não tem direito a ter mesa, né? A participar da mesa da Câmara, né? E aí outras coisas. São mecanismos que vão alijando do poder e, ao mesmo tempo, dizem, viu como somos democráticos? Né? Os comunistas estão aí, tem Partido Comunista, né? Tem o PCdoB, tem o PCB, né? Tem Partido Socialista, né? Tem o PSOL, mas agora vai chegar ao poder. Não vai. Né? E quando consegue chegar ao poder, aí tem golpe. Isso também é algo recorrente na história de vários países aqui na América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, né, e assim por diante. Bom, no multipartidarismo você tem um grande problema, então, porque as alianças, olha aí, então, justamente no sentido da sua pergunta, Paulo, as alianças que são feitas no multipartidarismo não são alianças de 3 ou 4 partidos políticos. Exatamente. Né? A Áurea ganhou, minha querida amiga, nós fazemos parte do mesmo grupo que as muitas, né? Velocidade Queremos. Né? Eu fui candidato, fui pré-candidato a prefeita, né? Nas eleições, não nas últimas, mas nas penúltimas eleições, perdi por 7 votos, né, no PSOL. Então nós estamos juntas, Simaira, olha só. Né? Gente, hoje eu estou falando muito, né? Controle esses alunos, não pode falar essas coisas. Né? Mas o que, hein? Olha só, viu? Gente, não deixa eu falar demais, não. Tá gravando. Tem que ficar. Eu já falo demais dentro da matéria, né? Imagina se eu falar fora da matéria aí, dançou, professor. Né? Aí então, mas então. Esqueci o que eu estava falando. Não, isso. No multipartidarismo, então, o que você vai ter? Você vai ter alianças de 12, 13, 14 partidos, às vezes. A gente já teve isso aqui no Brasil. Aliança de 8 partidos. Olha, o que isso causa? Primeiro, não é uma aliança ideológica programática. Se a gente vê as alianças que permitiram os governos, né, lá desde do Collor, Itamar, né, Fernando Henrique 1 e 2, né, Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2, são alianças que têm da direita à esquerda. Né? Tá lá, inclusive partidos que dentro do partido você tem de direita à esquerda. O MDB, por exemplo, o MDB sempre foi uma frente. Né? Você tem o PMDB, agora voltou a ser MDB, né? O MDB do Paraná, o Requião, que é um cara fantástico, gente. Um cara de uma esquerda tradicional, de uma esquerda. Falar em esquerda nacionalista é complicado, você pode gerar, mas é uma esquerda. Ele é um cara nacionalista, ele é de esquerda, e que é dentro do PMDB. E, ao mesmo tempo, o PMDB você tem Michel Temer. Né? Então, você tem lá, desde a extrema-direita, né, e já teve até a extrema-esquerda dentro do MDB no passado. Né? Hoje você tem uma pequena esquerda dentro do MDB. Mas ainda existe. Então você tem essas confusões fazem governos Frankenstein. Né? Então você pensa nos partidos que apoiaram Lula. Estava lá, né, o PMDB, o PDT, né, o PT, mas o PT não tinha, nunca teve, nem chegou perto da maioria. Ele já chegou a ser o maior partido do parlamento, ainda é, né? O maior partido na Câmara de Deputados, em número de deputados, né? O PMDB foi durante vários anos o maior partido. Né? Só que quando o PMDB ou o PT chegou a ter uma bancada, a maior bancada que chegou foi a 90 e poucos deputados, 98 deputados, por aí, em meio a 513. Então, você imaginar um governo de maioria, então, vamos ter um governo de maioria de esquerda no Brasil. Né? Aí você tinha o PT, PSOL,
PCdoB, uma parte do PDT, uma parte do PSB, né, que fazem essa esquerda parlamentar no Brasil. Se juntar esses todos, gente, não deve chegar a 150 deputados federais. Né, para você ter, longe de uma maioria, para o governo governar. Como governa, por exemplo, o sistema parlamentar. Uma coisa interessante do sistema parlamentar é que todo governo tem que ser majoritário, porque se não for majoritário, ele não é governo. E no momento que ele deixa de ser majoritário, ele deixa de ser governo. Então, os governos são viáveis. Por quê? Sem maioria no parlamento, não governa. Né? Foi o que aconteceu com a Dilma. Não teve maioria no parlamento, não tem como governar um dia. O parlamento não aprova lei orçamentária, o parlamento não aprova plano anual, plurianual, o parlamento não aprova os projetos do governo. Você não governa. Não tem governo sem parlamento. Daí que, para ter um agir inteligente, né, no sistema parlamentar, e mesmo dentro do sistema presidencial, você tem que investir na formação de um grupo parlamentar que consiga a maioria. Fazer deputados e senadores, né, é muito importante, talvez mais importante, do que fazer presidente, governador e prefeito. Porque presidente, governador e prefeito não governa sem maioria no parlamento. Essa é a lógica do jogo. Né? Então, daí você impede. Você aí inviabiliza o governo, ainda desmoraliza o governo, fala, nossa, esse governo, esse partido, essa candidata chegou aí ao poder e não fez nada. Não fez nada porque não tem a menor possibilidade de fazer sem o parlamento. Não se governa sem o parlamento. Não se governa sem o Congresso Nacional. Né? E o nosso Congresso Nacional é fragmentado. Então, aí, o que é outro efeito do multipartidarismo? Né? É que ele incentiva ações que são ações que comprometem, né, o jogo eleitoral, que talvez não sejam tão morais, né, que talvez sejam até ilegais, muitas vezes são, né, e que muitas vezes são até ações, né, que geram crime. Então, fala, olha, eu preciso aprovar tal projeto de lei. Eu não tenho maioria parlamentar. Não acontece o que acontece no pluripartidarismo na Europa Ocidental. Eu sou governo, eu quero aprovar um projeto de lei e vou aprovar, porque a maioria, né, eu sou um primeiro-ministro lá, o primeiro-ministro da Espanha hoje, socialista. Olha, eu tenho a maioria, que é a aliança dos socialistas com Podemos, etc. Todo projeto que eu mando vai aprovar. Mesmo porque, se não aprovar, ele deixa de ser primeiro-ministro. Então, vai aprovar, eu vou governar. Agora, no sistema presidencial, você tem um grande problema. Né? Você inviabiliza um governo não majoritário. Né? A gente teve exemplo nos Estados Unidos, por exemplo, o governo Trump e antes o governo Obama. Né? O governo Trump ficou quase 2 meses paralisado. Porque os democratas paralisaram. Eles eram a maioria, né, na Câmara ou no Senado, basta ser maioria num dos dois. Né? E aí, então, você não governa, o Trump não governava. Não pagava, não tinha dinheiro, não pagava, não, parou. A mesma coisa os republicanos fizeram com o Obama. Né? Eles conseguiram a maioria na Câmara ou Senado e paralisam o governo. Não deixa, você só governa se você ceder às minhas reivindicações. No sistema multipartidário, lá é bipartidário. Lá são 2 partidos. Aqui, no sistema multipartidário, é essa lógica. Você fala, olha, eu preciso aprovar esse projeto de lei, eu preciso governar. Aí, então, eu vou lá olhar, olha, meu partido tem 80 deputados federais. Aí, eu preciso ter a maioria absoluta para aprovar uma lei complementar. Eu preciso ter a maioria de 3/5 para aprovar uma emenda à Constituição. Ou eu preciso ter a maioria simples para uma lei ordinária. A maioria simples é mais tranquilo. É 50% mais um dos presentes tendo quórum, e o quórum é 50% mais um. Então, uma lei ordinária você consegue aprovar, né, com 26% do parlamento, obviamente uma situação limite, né, que na realidade isso é muito difícil de acontecer. Você imagina, vamos supor que tenha só 26% dos parlamentares presentes, e todos votem naquele projeto, e você aprova o projeto, porque né, 50% mais um dos presentes. Agora, no caso de lei complementar, é 50% mais um de todos os deputados e todos os senadores. Como é que aprova? Aí, então, eu vou ter que ir lá. Aí o cara vai lá e fala, olha, então vamos pegar esse partido aqui. Esse partido aqui tem 6 deputados. Esse aqui vota comigo.
Então, vou ligar para ele e falar, olha, nós temos esse projeto muito importante para viabilizar o governo, recursos para tal obra, etc. E aí, o partido, não, então tem meu voto, 6. Aí tem esse outro partido ali, tem 3. Esse outro partido ali tem 10. Esse outro partido ali tem 25. Olha que desespero. Como é que governa assim? E aí, então, tem alguns mais pragmáticos que começam a falar, então, vou distribuir grana. Né? Ó, vota comigo que você vai ganhar isso, vota comigo que você vai ganhar tal cargo, vota comigo que eu vou te arrumar um ministério para o seu partido, vota comigo que eu vou arrumar, né, a direção do Banco do Brasil, vota comigo que eu te coloco lá no Banco Central, vota comigo que eu te coloco na Petrobras, né? Vota comigo que eu te... E aí, né? Aí não é democracia, né? Não é democracia. Então, esse multipartidarismo é um horror. Bom, respondi sua pergunta? Eu sempre exagero, né? Falo, mas isso faz parte da matéria, então não tem problema não. Eu não viajei fora da matéria, não. Respondeu, sim. E, Paulo, mas aí vamos aproveitar e trazer mais dois. Então, eu falei em multipartidarismo, excesso de partidos políticos. Um dos graves problemas que isso traz, tanto para o presidencialismo como para o parlamentarismo. Né? O pluripartidarismo e como que isso é uma fórmula teoricamente muito interessante, porque ela é ideológica, programática, que implica no eleitorado que vote no programa, que vote na ideologia, que implica em acordos que sejam acordos ideológicos e programáticos. Então, isso seria o ideal, né, teórico de uma democracia representativa pluripartidária. Além disso, tem bipartidarismo. O bipartidarismo já é problemático. Quais são os sistemas bipartidários hoje? Você tem duas formas de bipartidarismo. Um bipartidarismo de fato, ou seja, de fato é real, embora existam vários partidos políticos, tem dois partidos que se revezam no poder desde sempre, Estados Unidos. Embora existam vários partidos políticos, tem dois partidos políticos que se revezam no poder desde a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra. Embora tenham vários partidos políticos, tem dois. Não, aí é outro caso, esse é outro caso. Mas vamos ficar com esses dois exemplos: Inglaterra, né, e Estados Unidos. São sistemas bipartidários de fato. Por que eu chamo bipartidário de fato? Porque existem vários partidos, mas os outros partidos não elegem ninguém. Não elege governador, não elege deputado, não elege senador. Né? De vez em quando elege um prefeito, de vez em quando elege um deputado. Né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, você teve o Bernie Sanders, né? Bernie Sanders era do Partido Socialista, né, por Vermont, né, no norte dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá ali. Aí depois ele foi para o Partido Democrata, né, para tentar a candidatura e ter alguma chance de se eleger, né, candidato pelo Partido Democrata à presidência da República. Mas, obviamente, isso não vai deixar, porque ele tem um sistema de filtros que a gente vai trabalhar. Esse controle, essa engenharia constitucional. Nenhuma pessoa estranha vai chegar ao poder nos Estados Unidos. Nunca. Né? A hipótese de você eleger uma pessoa estranha ao sistema, né, é nula. Mas eu já vou explicar como é que funciona isso. Isso é engenharia constitucional, engenharia legal. Né? E é muito bem construído. Não chega. Né? É um sistema bipartidário, onde dois partidos estão no campo da direita, defendem o mesmo sistema econômico, defendem as mesmas coisas, mas eles estão competindo entre si para ver quem faz melhor o mesmo projeto. Alguns norte-americanos, mesmo críticos, isso tem movimento hoje nos Estados Unidos pelo pluripartidarismo, pela democracia parlamentar, né? Você tem fortes movimentos, fortes não tão fortes, né? Mas você tem movimentos importantes nos Estados Unidos pela democratização dos Estados Unidos. Olha, vamos, né, criar aqui um sistema pluripartidário, vamos criar aqui um sistema, né, aberto, com renovação entre esquerda e direita e centro, né? Vamos criar aqui um sistema parlamentar e não mais um sistema presidencial com eleição indireta, mas isso não passa. Né? Poder tá. E é óbvio, gente, outra coisa também muito importante para a gente pensar. Né? A gente está aqui mesmo, né? Minha função é destruir ilusões. Aí tem, sabe, aí tem muita gente que fica com raiva de mim, né? Tem mesmo, gente. Às vezes tem, quando a aula era presencial, tem aluno, eu começo a falar essas coisas, tem aluno que sai e bate a porta, pá, né? E nunca mais volta. Não, olha, comunista, viu? Tem, então, tem. Nossa, teve um aluno uma vez que ele era, mas tem muitos anos, ele era assim meio não, bastante fascista. Aí eu comecei a falar de Estado Social, e ele estava sentado bem na carteira e começou a fazer assim.
e nunca mais voltou na aula. Nunca mais. Assim tem... Mas, gente, a minha função é essa mesmo, é incomodar, é destruir, né, o conto da carochinha. Né? É isso. Né? Um professor que não tira as pessoas da situação de conforto não está cumprindo a sua função direito. É provocar. Vocês podem discordar de mim, mas para discordar também tem que estudar. Discorda, mas estuda. Se não estudar, não discorda, não. Vai ter que estudar. Ô, gente, às vezes meu filho está aqui do lado, aqui está assistindo aula. Às vezes eu trato meus filhos igual alunos, gente, cacuete de professor. Aí, gente, professor, papai, não concordo. Eu falei, não concorda por quê? Explica, qual é o fundamento? Aí, você é aluno, não. Mas explica aí, ué, por que você não concorda? Quero saber, você pode discordar de mim também, mas explica por quê. Aí eu recomendo o livro, passo o livro. Hoje eu passei um texto e um livro para meu filho. Ele falou, discordo você. Eu falei, então lê isso aqui e a gente vai conversar. Mas, claro, democraticamente. Né? Aí você vai, lê, discute, constrói seus argumentos e vamos pensar. Né? Professor sendo professor, exatamente. Gente, não tem jeito. Né? Filho de professor é aluno também. Mas a questão é que, se os alunos já desafiam, né, o professor, às vezes os filhos desafiam muito mais, gente. Eles fazem questão de discordar de tudo. Numa época, né? Adolescência. Depois que passa a adolescência, aí fica mais maduro, aí já começa a concordar. Aí a gente fica feliz. Mas, nossa, a adolescência é impossível. E é assim, é agressiva. Tem 4 filhos, aí vem assim. Bom, mas então, esse sistema bipartidário, por que a gente chama bipartidário de fato? Porque 2 partidos políticos se perpetuaram no poder e se revezam no poder. No caso dos Estados Unidos, desde que foram criados. Né? Os partidos nos Estados Unidos começam a ser criados já logo após a independência, né? Ainda no século XVIII. E no século XIX, agora, gente, o que eu tenho que... Depois eu vou confirmar essa informação. Qual dos dois? O que surgiu primeiro, se não me engano, foi o Partido Democrata, que era um partido mais conservador antigamente, e que se torna um partido mais progressista, ou mais liberal progressista no século XX. Mas ele era um partido liberal conservador. O Partido Democrata era escravagista. Né? E o Partido Republicano, no século XIX, era o partido pela abolição, que era o partido do Lincoln. Né? E aí tem um debate interessantíssimo, olha só, na democracia representativa, né, norte-americana. Lincoln conseguiu acabar com a escravidão comprando cerca aí de 16 votos dos democratas. Porque nunca ia passar o fim da escravidão, né, porque os democratas do Sul eram mais fortes no Sul, escravagista. E os republicanos eram mais fortes no Norte, né, que era mais industrializado e era contra a escravidão. Lincoln comprou o voto. Né? Fica aí a pergunta, olha só, interessante. Né? Enfim, fica a pergunta, não vou nem fazer a pergunta, né? Fica a pergunta. Né? Para tirar 4,5 milhões de pessoas, né, da escravidão, da violência, da tortura diária, né? Vale comprar voto? Bom, então, voltando aqui, no sistema bipartidário você tem um problema, né? No caso norte-americano, são 2 partidos do mesmo campo. No caso inglês, é um partido de centro-esquerda e outro partido de centro-direita. O centro-direita agora se radicalizou mais com o governo atual da Inglaterra, que está bem à direita e que namora com os fascistas. E o centro-esquerda, que é o Partido Trabalhista inglês, durante um período ali, depois da Thatcher, né, virou um partido quase de centro-direita. E depois voltou à centro-esquerda. Isso também acontece. Se pegar, por exemplo, o Partido Social Democrata em Portugal, ele virou um partido de centro-direita, ele era de centro-esquerda. Então, esses caminhos também, essas coisas, né, acontecem, né, e muito complicado. Né? Agora, qual é o problema do bipartidarismo? Que você, primeiro, reduz a escolha. Eu vou imaginar que nas democracias representativas contemporâneas, pelo mundo afora, se a gente tem uma possibilidade de escolha entre A e Z, por exemplo,
né? Aqui eu estou simplificando, mas só para entender a ideia. Se a gente tem uma possibilidade de escolha entre A e Z, o que a Constituição, a legislação eleitoral vai permitir é uma escolha entre A e B, A e A e meio, por exemplo, nos Estados Unidos, A e F, na França, Alemanha, quando muito A e G. Ou seja, no espectro de A e Z, o que as democracias representativas constitucionais permitem escolher é aquilo que está dentro dos limites que aquela Constituição estabeleceu, que a gente já falou muito. Os limites podem ser mais estreitos, podem ser mais largos, né? Mas você não pode ultrapassar esse limite. Então, a possibilidade de escolha democrática é sempre muito controlada, em todos os países. Tem países que é entre A e A, né? Os Estados Unidos é entre A e A e meio, né? Na Coreia do Norte é entre A e A, né? Ou entre A. Não põe o outro A, não, que pode ser A. Né? Mas E não necessariamente, enfim, também aí tem complexidades nisso. Né? A Arábia Saudita, por exemplo, é entre nada. Ou é o rei, pronto, acabou, não escolhe nada. Não escolhe. Se você tentar escolher, você morre enforcado em praça pública. Né? Então, mas todos os sistemas. Né? Nós estamos falando de poder, gente. Então, uma coisa que a gente precisa também deixar de lado essas fantasias. Né? Vocês acham, sinceramente, que os Estados Unidos, que virou uma mega economia no século XX, se vocês pegarem os dados, a economia norte-americana no século XX o PIB norte-americano era 25% da economia do mundo. É disparado. Muito poder econômico. Vocês acham que sinceramente, você vai deixar o povo escolher quem vai assumir os destinos desse império, né, colonial, economicamente poderosíssimo, culturalmente poderosíssimo, Hollywood, né? A música norte-americana, a arte norte-americana, o cinema norte-americano, né? Então, um colonialismo cultural que os Estados Unidos fazem com o resto do mundo também. Então, esse poder cultural, esse poder econômico, esse poder militar, né? Você vai deixar o povo escolher? Sinceramente, vocês acreditaram nisso? Já, né? Pois é. Pois é, não vai. Claro que não vai, gente. É óbvio que não vai. Quem está no poder vai manter o poder e vai criar mecanismos. Né? Então, por exemplo, o que a gente chama de mecanismos de filtros? Aqui eu vou escrever para vocês um livro que trabalha que chama Engenharia Constitucional. Engenharia Constitucional Comparada, do Giovanni Ori. Esse livro é mais antigo, vocês não vão encontrar para comprar, por isso talvez vocês encontrem gratuitamente em PDF. Se encontrarem, manda para mim, por favor, porque eu tinha, né, mas eu acho que já contei triste história de parte da minha biblioteca que a janela ficou aberta, caiu uma tempestade, molhou os livros todos, e outros eu vou emprestando também para um monte de gente e os livros vão sumindo. De vez em quando, outro dia, eu emprestei para uma orientanda minha, mas 5 anos depois ela apareceu, né, outro dia, uns 2 anos atrás, quando era aula presencial, ela apareceu na minha sala e falou: professor, vim devolver seus livros. Gente, é como se eu tivesse comprado tudo de novo. Eu falei: obrigado, presente. Eu nem lembrava que eu já tive aqueles livros. Presente, que legal, eu tinha esse livro. Né? Esse aí, então, vocês encontraram Engenharia Constitucional Comparada, de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori, a gente vai trazer o quê? O sistema norte-americano tem mecanismos, eu vou exemplificar os Estados Unidos, esses mecanismos vão existir em maior ou menor medida. Em maior medida, difícil, né? Mas em menor medida, ou em medidas diferentes, em vários outros lugares. Né? Que é um sistema de filtros, ou seja, como eu disse, não chegará ao poder nunca alguém estranho ao sistema. Alguém que tem uma proposta fora da proposta do campo da direita liberal conservadora. Os 2 partidos são isso. E por que não vai chegar? Primeiro, né, a campanha eleitoral nos Estados Unidos ela é caríssima. E ela é mais de 1 ano de campanha. Onde o cara ele vai viajar os Estados Unidos inteiro. Então, o cara que é candidato do Partido Democrata, do Partido Republicano, ele vai viajar os Estados Unidos inteiro para conseguir os votos dos filiados ao Partido Democrata,
né, para ele ser o indicado a candidato a presidente. Então, para ele conseguir viajar os 50 estados, né, precisa de muita grana. Financiamento privado de campanha. Segundo, nessa campanha interna, isso é curiosíssimo, gente. Os filiados ao Partido Republicano podem votar na escolha do candidato do Partido Democrata. E os filiados do Partido Democrata podem votar na escolha do candidato do Partido Republicano. O que garante, portanto, um voto conservador. Você evita, então, né, que radicais, né, os supostos radicais, evita que o Bernie Sanders vença a indicação do Partido Democrata. Porque não são só os democratas que vão votar na escolha do Bernie Sanders como candidato democrata. Os republicanos também podem votar. E vice-versa. Então seria a ideia, eu posso escolher o melhor adversário para mim. Então isso evita uma radicalização republicana ou uma radicalização democrata. E mantém todo mundo dentro da lógica do sistema. Isso é um mecanismo de engenharia inconstitucional, engenharia legal, eleitoral. Olha que interessante. Sutil. Você fala, nossa, mas então isso é muito democrático. Não, olha só, o republicano pode votar na escolha do candidato democrata, o democrata pode votar na escolha do candidato republicano. Pense na consequência disso. O que gera isso? Gera uma estabilidade do sistema. Gera que você mantenha o sistema, ou seja, esses dois partidos de direita, no centro do sistema. Impede o radicalismo republicano ou qualquer radicalismo democrata. Ou que os dois saiam daquele escopo, né, que mantém o sistema funcionando desde a primeira Constituição dos Estados Unidos. Olha só, isso então mantém o sistema. Isso é engenharia constitucional. Sensacional. E aí, então, outro mecanismo de engenharia. A campanha eleitoral não usa recursos públicos. Ah, que lindo! Tudo que eu queria no Brasil. Agora não vai usar recursos dos nossos tributos, né? Que a gente paga tão doloridamente para financiar a campanha eleitoral de presidente, governador, prefeito, deputado. Não vai. Né? Tudo financiamento privado. Olha que lindo, gente. Então, financiamento privado. E a campanha eleitoral é caríssima, porque depois do cara ser escolhido pelo partido, ele vai começar a viajar de novo os 50 estados e repetindo vários estados, de novo, né? Caríssimo. Ele vai ter que comprar horário de televisão. Não tem horário de televisão gratuito. Caríssimo. Então ele precisa de muito dinheiro. Uma campanha eleitoral nos Estados Unidos gira em torno, para presidente da República, gira em torno de $1 bilhão. Para senador, uma reportagem saiu na Fox News há algum tempo atrás, né, $30 milhões um senador gastou. E é muito interessante que teve uma reportagem feita, só terminar essa ideia, Paulo, já passo a palavra para você. Tem uma reportagem feita aqui aqui no Brasil, há alguns anos atrás, uma reportagem do Estado de Minas, mas já tem muito tempo também. Eu guardava todas essas coisas, perdi tudo, que mostrava o que acontecia aqui também, que era muito semelhante a isso. Você imagina só, um senador, o senador dos Estados Unidos, para se eleger, ele gastou $30 milhões. A remuneração, o ganho, né, de um senador, né, a remuneração pública, ou seja, o que ele ganha para ser senador é de... peraí, deixa eu lembrar aqui. É em torno de $150 mil por ano. Por ano. É isso. Mas depois eu confirmo isso, que isso ali é mais tempo. $150 mil por ano. Ou seja, e o mandato dele é de 6 anos. Então, durante 6 anos, 300, 600, $900 mil. No final dos 6 anos de mandato, ele terá recebido $900 mil. Líquido, né? Porque ele tem ainda, né, tem moradia, tem um escritório que é pago pela Câmara, né, pelo Congresso, tem o secretário que é pago pelo Congresso, igual aqui no Brasil. Ele recebeu líquido $900 mil. Mas ele gastou 30 milhões para ser eleito senador. Por que ele gastou os 30 milhões para ser eleito senador? Né? Obviamente, foi por amor à pátria. Não é isso? É porque ele quer efetivamente contribuir com o crescimento da nação, com o desenvolvimento da nação. Então, ele está disposto, né, a abrir mão de $29 milhões, porque ele
que é ajudar a nação. Não é isso? Claro, né, gente? Claro que é isso. Né? Um magnata que utiliza, teve um candidato, Trump mesmo, os milhões de dólares que ele usou das suas empresas para se autofinanciar, financiar sua campanha, né, ou outras coisas. Então, isso é um outro mecanismo de filtro. O financiamento é privado, a eleição é caríssima e não tem, né, existe recurso público para a eleição, mas ele é super parco, ele é super pequeno, né, e as contribuições privadas são liberadas. Isso também foi uma decisão da Suprema Corte. Então, você pode doar o que você quiser. Aí tem aqueles jantares, né? O cara doa para participar do jantar, você tem que dar um cheque de $5.000, ou depende, $50.000, depende do jantar, para você jantar com um candidato, né? Jantar com o presidente. Aí tem doações de empresas que chegam, e é tudo muito transparente. E aí as pessoas chegam e falam, olha, que lindo o sistema, é tudo transparente, o empresário doou $100 milhões, tem que declarar isso, está lá, ó, todo mundo viu que ele doou. Né? E, obviamente, então, esses recursos vão para quem? Para quais candidatos? Para os candidatos que mantêm o funcionamento daquele sistema. Óbvio, não estou falando aqui nada de extraordinário, eu só estou falando óbvio. Né? É óbvio que um magnata que vai doar não vai doar $100 milhões para o Partido Comunista dos Estados Unidos. Vai doar $100 milhões para o Partido Socialista. Ou vai doar $6 milhões para o Partido dos Aposentados. Ou qualquer partido. Os Estados Unidos também tem partido para tudo. Só que não elege nada. Porque não recebe nenhuma contribuição dos caras que têm muita grana. Toda a contribuição vai para o Partido Democrata ou Republicano, que são os partidos do sistema. E que fazem, portanto, os governadores todos, os prefeitos todos, os presidentes todos, né, os deputados federais, quase todos, com raríssimas exceções, né, os senadores todos, e assim por diante. Então, é um sistema sob controle. Você pode escolher, mas a sua escolha está limitada nesse campo aqui. Ó. Você pode escolher isso aqui. Às vezes abre, às vezes fecha, mas você vai escolher dentro disso que é permitido escolher. Fora disso, não é permitido, né, escolher. Então, esse é um outro mecanismo de filtro. Diga aí, Paulo, você levantou a mão há mais tempo, antes de eu prosseguir aqui. Era para perguntar, como você falou dessa engenharia, esses filtros institucional, você acha que o fato do Trump não ter conseguido vencer essa segunda eleição tenha sido esse receio dos conservadores ali, né, o capitalismo conservador, de ele continuar com guerra comercial, fazendo essas coisas que ele está fazendo? Eu acho. Porque ali você tem hoje, o que aconteceu hoje nos Estados Unidos é uma divisão forte entre dois projetos dos Estados Unidos. Mas esses dois projetos dos Estados Unidos são sustentados pelos magnatas. Não tem nenhum projeto fora disso, que tenha chance, né? Então, só que esses dois grupos, né, que representavam um grupo mais à direita do que o outro grupo à direita, né, foi dividido agora. Os Estados Unidos está prestes a viver algo muito complexo. Muito complexo. Aí esse é outro debate sensacional. Hoje, se só fazem perguntas boas, aí eu tenho que ficar falando até meia-noite. Isso é outro debate sensacional. Por quê? Olha só. Né, você tinha aquela troca lá, republicano, democrata, republicano. Só que os Estados Unidos, no início do século XX, eu acho que eu já falei isso para vocês, no início do século XX, a população branca norte-americana chegou a 90% da população. Os Estados Unidos é um país que os brancos, homens brancos, né, proprietários e ricos, que sempre mandaram e mandam até hoje os Estados Unidos. Eles mandam. E esses são os pais fundadores. Benjamin Franklin. Vai ler a história, Benjamin Franklin, que fez a Declaração de Independência, o Thomas Jefferson. Né? Esses caras todos homens brancos, proprietários, escravagistas. Super elite, rica, branca, masculina, machista, racista, etc. Eles são os pais fundadores. E até hoje, então, você tem um super discurso dos homens brancos que apoiam Trump, né, de que nós temos que retomar, né, esses Estados Unidos as suas origens. Teve um cara outro dia que ele gravou outra entrevista, foi divulgada aqui em televisão brasileira,
um ultraconservador norte-americano, que faz parte da sociedade do RIF, que faz arminha com a mão, etc., né, que fala, olha, por que que a Europa, né, pode ter, né, um país majoritariamente de brancos e nós não podemos ter mais? Nós estamos perdendo isso. Então, isso. É um país que, com a imigração que veio da Europa, né, o número de brancos aumentou, né? Italianos, espanhóis, portugueses, né? Suecos, ingleses, irlandeses aos montes, né? Alemães aos montes, né? Escandinavos aos montes. Pegar um mapa hoje da distribuição populacional dos Estados Unidos, tem muito alemão, né, no norte dos Estados Unidos, muitas famílias descendentes de alemães, mais até do que de ingleses, né? Que são os pais fundadores, né? Esses descendentes, homens brancos protestantes, né? Então, é, 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 e qual é o problema? O problema é que hoje os afrodescendentes, os negros, são 15% da população. E é uma população que cresce mais do que a população branca. Os hispânicos são 14% da população. E você tem hoje cidades norte-americanas, condados, onde se fala, né, majoritariamente o espanhol. Fenômeno ainda mais assustador para os norte-americanos brancos anglo-saxões, né, é que você tem, por exemplo, uma grande cidade rica do norte da Flórida, onde você tem pessoas majoritariamente que falam só espanhol, não falam inglês. Olha, né? Que medo! Pega Texas, né? Como se fala espanhol? Califórnia se fala espanhol, Flórida se fala espanhol, muito, muito, muito. E essa população negra e hispânica se organizou, vai ganhando e se organiza, tem poder. Livros sensacionais, vocês têm que ler, obrigatórios. Obrigatório, tem que ler. É um autor norte-americano, ele é filho de paquistaneses, né? Lembrando que hoje o prefeito de Londres é também filho de paquistanês, né? Que o Fred Mercury também era filho de paquistanês. Assad Haider. Fundamental. Tem que ler esse livro. A introdução é do Silvio Almeida, né, que é uma grande liderança negra aqui no Brasil. E aqui ele vai trazer essa questão da armadilha da identidade, que é o Biden. Então vamos entender isso aqui, que é um projeto multicultural, liberal, norte-americano, para manter tudo do jeito que estava. Né? E isso aí é muito sofisticado. E aí entra uma discussão delicada, mas necessária. Leia esse livro. Então, o que você tem ali? Né? Hoje, além, né, do crescimento da população hispânica, da população negra, né, da organização, né, da eleição de lideranças negras cada vez maiores, de lideranças hispânicas, né, à esquerda, né, que também é uma novidade, lideranças indígenas. Teve eleição agora de duas deputadas, né, indígenas, também o número de imigrantes continua chegando, né, da América Central, da América do Sul, o número de imigrantes que chegou, né, da Ásia, né, muitos coreanos, muitos chineses, muitos vietnamitas, né, e aí então o que vai fazer com que, em curto prazo, a maioria da população norte-americana não seja mais branca. E isso bate um desespero absoluto. E aí você tem duas reações, né, hoje, e aí que vai causar essa divisão. A divisão que não existia. Né? O que a gente podia dizer nos Estados Unidos é um unipartidarismo de competição. Republicanos e democratas no poder são projetos semelhantes, né? Com discursos diferentes, vamos dizer assim, com uma presença diferente, e com um eleitorado diferente. Mas eram dois eleitorados. O eleitorado republicano, que era mais progressista no século XIX, se tornou extremamente conservador no século XX, XXI, e o eleitorado democrata, que era mais atrasado, mais conservador no século XIX, se tornou mais progressista, e principalmente a partir do governo Roosevelt, né? A partir do governo Roosevelt. Nossa, teve democratas, né? Coisa pesada. Aí outro livro vocês têm que ler. Gente, vocês têm que ler. Chama A Linguagem do Império, do Lossurdo, Domênico Lossurdo.
Imperdível, sensacional. É livro gostoso de ler, não estou falando nenhum livro difícil, assim, nenhum chato, para não é difícil, chato. Linguagem do Império é muito. Ele pega, ele fala os discursos, a linguagem do Império é um léxico da utilizado pelos presidentes norte-americanos. A linguagem, as palavras, né, as ideias. Então, você pega ali os discursos dos caras. É muito assustador. Os presidentes norte-americanos do século XIX tinha um que fazia coleção de escalpos de indígenas. E tinha mais de 600 escalpos. Né? Ele matava os indígenas e guardava os escalpos. E é uma coisa muito comum também entre os homens brancos. Quando eles matavam os indígenas, né? Eles retiravam também os dentes, né? Para fazer colares para as esposas. E dava de presente com os dentes dos indígenas que eles mataram. Querida, hoje matei 40 indígenas. Toma aqui, né, 10 colares. É interessante ler isso. Interessante. Ah, tem muita coisa interessante, né, gente? Mas vocês fazem as perguntas complicadas. Aí, então, o que você tem, né, hoje? O projeto republicano se radicalizou à extrema-direita. Trump. Racista, machista, homofóbico, assumido, declarado, né, como aqui no Brasil. Declarado, aberto. É abertamente racista, é abertamente homofóbico, é abertamente, né, tudo isso do mal. Então, ele fala, não, o que nós estamos fazendo? Nós temos que expulsar esses imigrantes daqui. Lembre o que o Trump fez, né? Que separou crianças dos seus pais. Até hoje, algumas crianças não reencontraram seus pais. E que mantém os imigrantes no espaço de anomia total, de ausência de norma, de ausência de regra, no espaço vazio. Isso não acontece só nos Estados Unidos, na Itália também. Você tem lá, né, a ilha de Lampedusa, que recebe os imigrantes que vêm da África, que estão no espaço que um filósofo italiano e teólogo italiano ele utiliza a expressão homo sacer, né? É o homo sacer que escreve, mas a pronúncia seria homo sacer, né? Que é a ideia desse espaço cru, né? É o cru, é o vazio, a inexistência de qualquer direito, a inexistência de qualquer proteção. Né? É o cru. Essas pessoas são jogadas nesse espaço vazio. Né? Os imigrantes, né? Muitos brasileiros, mexicanos, guatemaltecos, hondurenhos, salvadorenhos, etc. Né? Isso Trump fez abertamente. Biden mudou? Óbvio que não, mas o Biden falou que os democratas são mais civilizados, né? Não, não vamos fazer isso com os imigrantes. Mas está expulsando do mesmo jeito. Não mudou nada na prática. Muda o discurso. Não, nós somos bonzinhos, olha só, né? Nós somos a favor das mulheres, nós somos a favor dos negros, olha, os democratas são tão lindos, né? Nós somos a favor das minorias, nós somos a favor da população LGBTQI+, né? Vamos usar a cor da LGBTQI+, e aí dá-lhe guerra, dá-lhe bomba, dá-lhe expulsão, dá-lhe repressão, etc. Né? Então muda a forma. Né? Só que aí chegou um momento de ruptura, que é isso. Olha, os republicanos radicalizaram, fora estrangeiro. Né? O negro se coloca no seu lugar. A polícia vai perseguir e matar negro mesmo. Não tem bala perdida, não. Né? Mata as pessoas certas. Aqui no Brasil, igualzinho aqui no Brasil. Mata, né? Persegue. E os Estados Unidos vai ter que voltar a ser um país de homens brancos, liberais, livres. Né? Esse é o discurso Trump. Os democratas vão falar, olha, esse negócio não vai funcionar. Nós precisamos, então, de um outro discurso, de uma outra estratégia mais sutil. Qual que é a estratégia de Biden, então? É o multiculturalismo liberal. Não é interculturalismo, não é transculturalismo, né? É um multiculturalismo liberal e identitarista. Esse livro fala, ele mostra isso aqui muito, né, no caso norte-americano. E é muito fácil cair na armadilha desse discurso, né? E muita gente, né, comprometida com toda essa luta cai nesse discurso. Que é o quê? Olha, resumindo, né, mas, obviamente, guardando toda a complexidade do tema e sugerindo a leitura desse livro, o bispo Desmond Tutu, ele foi na ferida, na África do Sul. É um bispo sul-africano que foi contra o regime do apartheid, etc. Ele falou, antes na África do Sul, existiam brancos ricos e pretos pobres.
Agora, na África do Sul, existem brancos e pretos ricos, brancos e pretos pobres. Isso é o identitarismo liberal norte-americano. É isso. E que ele traz aqui? O discurso, por exemplo, de magnatas negros nos Estados Unidos. Obama, por exemplo. Olha, ele é um cara super do sistema. Ele não é fora do sistema. Mas agora o sistema, então, ele vai trabalhar com essas reivindicações. Os Estados Unidos virou, inevitavelmente, um Estado não mais branco. Plural, multicultural, cada vez mais multicultural, cada vez mais colorido, né? E, portanto, a gente tem que dar conta, manter o sistema dentro disso. Então, o que você vai ter aqui? O que acontece hoje nos Estados Unidos, por exemplo, parte do movimento negro dos Estados Unidos. Fala, olha, né, o que a gente quer é que tenham, né, milionários tão milionários quanto os milionários brancos. Ou seja, milionários negros tão milionários quanto os milionários brancos. Que os pobres brancos sejam tão pobres quanto os pobres negros. Né? Que você tenha mulheres que viajem à Lua também, igual os homens viajam. Mas mantém um sistema de opressão do mesmo jeito. É isso. E aí vem algo que é complexo, né? Outro dia eu via a transferência, isso foi no final do ano passado, a transferência de múmias do Egito para o novo museu do Egito, construído pelo ditador de lá. Mega museu lindo, maravilhoso. Ele fez uma mega festa para o mundo inteiro assistir. E aí, então, saindo daquelas carruagens, né, do Egito, segurando com os faraós, tinham ali cerca de 19 faraós, depois mais faraós foram, então todos os reis do Egito ali desfilando, né? As carruagens já estão no novo museu, cavalaria, música. E aí, mais interessante, tudo isso foi transmitido para o mundo inteiro com a orquestra sinfônica do Cairo, né, tocando uma música do Egito hollywoodiano. Não tinha Egito ali. Não tinha cultura egípcia, não tinha música egípcia, né? Não tinha cultura árabe, porque o Egito se tornou árabe. Né? O Egito era negro, né? O Egito hoje é negro e árabe. O Egito é muçulmano, não tinha nenhuma música árabe, não tinha nenhuma música egípcia, não tinha nada da cultura africana. A música era uma sinfônica tocando uma música hollywoodiana dos filmes de egípcios de Elizabeth Taylor, né, quando Elizabeth Taylor fazia o papel de Cleópatra. Branquíssima, anglo-saxônica. É essa imagem que o Egito, que esse ditador do Egito, vendeu para o mundo. Né? O Egito hollywoodiano. O Egito da Cleópatra Elizabeth Taylor. E eu estou falando isso por quê? Porque isso é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos hoje. Com a imagem, né, que se vai criar da África, uma imagem hollywoodiana. Músicas de Hollywood, sinfônicas de Hollywood, uma África criada em Hollywood. E cadê a cultura africana, a música africana, a diversidade africana, toda aquela imensa diversidade cultural dos povos africanos? Né? Foi tudo soterrado em meio a Hollywood e Beyoncé. Não, agora os negros andam de limusine. Nós somos tão poderosos quanto os brancos. E aí, cadê a África? Cadê a cultura africana? Cadê a música africana? Cadê a história das diversas e milhares de culturas negras na África? Cadê? Virou tudo Hollywood. O que você tem, o risco que a gente corre hoje é que os Estados Unidos, de novo, colonize a África, abafando, né, a África com a sua pseudo, né, multiculturalismo liberal norte-americano. Agora nós vamos promover na África, então vamos chegar numa cultura riquíssima, né, que tem 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos de história. Vamos chegar lá, nós vamos ensinar vocês agora a serem empreendedores, porque agora vocês têm que ser ricos. Agora vocês vão ser empreendedores, vão levar então o capitalismo para as comunidades originárias riquíssimas da África. Olha, então você tem esses dois projetos. Obviamente que o projeto do Biden, o projeto democrático, né, ele é muito mais sofisticado. Né, e ele vai sair vencedor disso aí. Ou então os Estados Unidos acaba. Se volta, né, Trump no poder ou esses fascistas no poder, aí acaba. Aí tem divisão.
que já está arriscando, né? O Texas está querendo se separar, a Califórnia está querendo se separar, né? Então, isso, o risco de uma nova secessão, né? Não faz muito tempo, teve a Guerra da Secessão, foi na metade do século XIX, né? Está aí, vai ocorrer, se Trump volta, é isso, né? Mas eu acho que aí o projeto Biden, que é esse multiculturalismo liberal, né? Onde mantém o sistema do jeito que está, mas agora colorido, agora multi-identitário, mas dentro da lógica, mantendo a mesma lógica de opressão desde o início do Estado moderno, que é a lógica de opressão capitalista. Sejamos todos opressores. Homens, mulheres, brancos e negros, indígenas, todo mundo pode ser opressor agora. Não tem mais discriminação. E todo mundo pode ser oprimido também. Brancos, negros, mulheres, homens, etc. É isso. Né? E aí, quando eu falo disso, nossa, eu apanho tanto. Não. Mas não tem problema não, gente. Ultimamente, a coisa mais fácil de acontecer com a gente é apanhar quando a gente fala de alguma ideia, né? Mas leiam esse livro. Leiam. É muito importante. As armadilhas da identidade. Muito importante. E aí, grandes autores, como o Silvio Almeida, a gente vale a pena ler a introdução que o Silvio Almeida faz, esse livro. Sensacional. Né? E outras... Tem agora fugiu o nome dele, gente. Ele foi meu aluno, um cara sensacional, sensacional. Depois eu vou passar os livros dele para você. Deve estar por aqui. Né? Ele foi meu aluno na graduação. Gente, um cara, né, muito, muito forte, muito inteligente. Ele foi meu aluno na graduação, depois ele foi meu aluno no mestrado, foi meu aluno do doutorado. Depois ele foi para Harvard e defendeu o doutorado em Harvard, fez outro doutorado em Harvard. Né? E hoje é um conferencista que tem livro publicado no mundo inteiro. Né? Ele é um homem negro gay, que sofreu, nossa, sofreu por ser negro, sofreu por ser gay. Né? E ele tem muita coisa escrita sobre interseccionalidade. É fundamental em todo debate que envolva, né, identidade, inserir a interseccionalidade e a questão de classe. Se não inserir a questão de classe, a interseccionalidade, vai cair na armadilha dos neoliberais norte-americanos, né, com Hollywood e companhia. Arriscadíssimo. Bom, Paulo, respondi sua pergunta. Agora eu nem lembro mais qual era a sua pergunta. Mas, assim, para A fechar... respeito do filtro institucional, se o Trump tinha perdido por conta disso. Sim. Então é isso. Não duvido nada, né, ali, mas é óbvio, a gente não pode... ali é jogo pesado, pesado, pesado. E os democratas jogaram pesado, os republicanos jogaram pesado, jogaram com todas as armas. Né? E aí venceu os democratas por causa do discurso multicultural, identitarista, liberal. Onde então eles conseguiram um voto que não conseguiriam, que o Trump não conseguiria. Né? Mas é tudo dentro do mesmo sistema. E o que é importante manter funcionando é o mesmo sistema. O que é importante? O que faz o mundo funcionar? Grana, dinheiro, esses que mandam no mundo. Esses que mandam nas democracias pelo mundo afora e nas ditaduras também pelo mundo afora, né? Com algumas exceções, né? Mas é isso. Então, ali é muito, né? Então, quando você pega, né, essa coisa desse bipartidarismo, né, você mantém ainda mais sob o controle, né? Se reduz mais a possibilidade de escolha. Né? E o quarto e último sistema, né, é o sistema unipartidário. O sistema unipartidário, de partido único, ele é mais comum, né, e foi e é, né, mais comum nos estados socialistas, né, e nas constituições socialistas. Mas também você teve experimentos unipartidários em outros países, né, ou em ditaduras também, em ditaduras liberais ou ditaduras conservadoras, né, no mundo capitalista também, não só no mundo socialista. A ideia, né, ou a justificativa do unipartidarismo,
né, por exemplo, que existe em Cuba, existe na Coreia do Norte, existe na China, existe na Bielorrússia, existe nos Estados socialistas, no Vietnã, né? Esses Estados socialistas, um não é igual ao outro, né? Tem nuances, e hoje a diversidade é muito grande, cada vez maior, então é a complexidade, né? Ultrapassou, a gente já falou isso, esses conceitos também, né, vão sendo ultrapassados com complexidades cada vez maiores, mas essa lógica do partido único, a ideia seria o quê? Que os partidos políticos, eles são criados a partir de dicotomias, né? Por exemplo, centro e periferia, né? Hoje, o Partido Republicano é um partido de periferia. O que seria periferia? O partido das pequenas cidades. Os Estados Unidos tem 26 mil pequenos condados. É um país de pequenas cidades. Só tem 10 condados com mais de 1 milhão de habitantes. Só. São Francisco, que é uma grande cidade, tem 500 mil habitantes. Você tem Los Angeles, tem Nova York, tem Jacksonville agora, que ultrapassou 1 milhão de habitantes recentemente na Flórida. Na maior parte dos estados são pequenos. Então, o voto, né, nas cidades pequenas, ele é, historicamente, um voto mais conservador, né, nos costumes, etc. Por causa do olhar do outro, das tradições mantidas nas pequenas cidades. E é um voto, então, que se tornou um voto muito republicano. E o voto democrata é um voto das grandes cidades, das que não necessariamente são cidades. Quando a gente fala em grandes cidades, não estamos falando do tamanho das cidades chinesas, nem do tamanho das cidades brasileiras, né? Mas do padrão norte-americano, que São Francisco já é uma grande cidade, com 500 mil habitantes. Aqui, 500 mil habitantes já está ficando, né? Mas está ficando pequeno, né? Então, você tem essa primeira dicotomia. Uma segunda dicotomia é entre Estado e religião. Daí surgem os partidos vinculados a religiões, a ideias, a valores religiosos. Partido Democrata Cristão, União Democrata Cristã, né? Partido Social Cristão, né? Partido Católico, Partido Protestante, Partido Islâmico, etc. Uma terceira dicotomia, em torno da qual surgem os partidos políticos, né, seria entre campo e cidade. Então, partidos que representam os interesses do campo, né, e os interesses da cidade. E, principalmente, grande parte dos principais partidos políticos do século XIX e do século XX, criados no século XIX, e no jogo político eleitoral do século XX, e dividindo o mundo do século XX, é a divisão entre capital e trabalho. No campo do capital, você tem os partidos conservadores e os partidos liberais, os grandes capitalistas, e os pequenos proprietários, né, liberais. E no campo do trabalho, você tem os partidos do campo do trabalho, são os partidos sociais-democratas, partidos trabalhistas, partidos socialistas, partidos comunistas, e que são principalmente esses, né, no campo do trabalho. Né? Essa é as dicotomias que dão origem, né, a esses partidos políticos. E por que, então, que os estados socialistas, do socialismo real, né, eles vão adotar essa ideia de partido único? Porque a justificativa é justamente isso. Olha, não existe, numa economia socialista, né, o confronto de interesses. Não existe na economia capitalista interesses em conflito entre o dono do recurso, o dono da empresa, o capital, e o trabalhador, que produz a riqueza. Esse conflito foi extinto nos Estados socialistas. Logo, então, não preciso de vários partidos políticos, eu preciso só de um partido dos trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores Unificado, né, que geralmente são os partidos comunistas, o Partido Comunista da China, o Partido Comunista do Vietnã, o Partido Comunista de Cuba, e etc., né, que representam todos os trabalhadores. Então, essa é a construção, né, teórica da justificativa da ideia de partidos únicos, né, sistemas unipartidários. A ideia de superar a lógica de uma democracia de competição e estabelecer uma democracia de concordância, ou uma democracia de consenso. Bom, nós vamos falar disso na nossa aula amanhã, né? Prosseguindo aqui na nossa matéria, falando então dessas outras formas, né? O que é uma democracia participativa, uma democracia deliberativa, uma democracia consensual, uma democracia semidireta, uma democracia direta, sorteio de cidadãos, né? E isso inserido dentro do sistema de governo presidencial, parlamentar, semipresidencial e diretorial. Para chegarmos nisso aí é muito importante, então, né, ter claro essas ideias, esses conceitos que a gente trabalhou hoje sobre, né, unipartidarismo, bipartidarismo, pluripartidarismo e multipartidarismo, tá? Além do debate sobre, né, as formas democráticas e dos problemas que envolvem
o funcionamento das democracias, né? Então, a ideia também da engenharia constitucional, dos mecanismos constitucionais. Amanhã eu vou citar outros exemplos, então, de mecanismos constitucionais ou legais sutis que ajudam à manutenção do poder, né? Criando, muitas vezes, um teatro de democracia, né? Que não sai de controle, que não vai ser permitido, né, que saia do controle. Isso é um debate, gente, é um debate delicioso. Vocês estão achando? Eu acho um debate gostoso demais. Não é bem um debate aqui que eu estou falando sem parar, vocês estão ouvindo, mas assim, vocês podem falar a hora que vocês quiserem também. Tá bom? Então, gente, até amanhã. Tudo de bom. Ah, o que está acontecendo no Equador, Lucas? Ah, sei, sei. Mas aí, pois é, mas aí precisa de tempo. Mas o que está acontecendo no Equador é isso, né? É o que aconteceu no Brasil, a mesma coisa, né? É fake news, pesado, lawfare, todos os mecanismos que foram usados no Brasil foram usados também no Equador e em outros países. Só que alguns países conseguiram resistir e reverter. A Bolívia, por exemplo. O Chile, por exemplo, está conseguindo. Mas o Equador, o Brasil e o Equador não. Né? Que são mecanismos de guerras híbridas. O lawfare, o que é? Usar o direito para destruir a economia do país, né? Para prender lideranças políticas, né? Como, por exemplo, o Rafael Correia. Né? A mesma coisa, igualzinho aconteceu com Lula, com Rafael Correia. Né? Você tem o uso das fake news, né? A utilização então das redes sociais para gerar o ódio, a divisão da população. E com relação ao Equador, eu tenho grandes amigas e amigos, professores do Equador, e eu era presidente da Rede Internacional para o Constitucionalismo Democrático na América Latina, que a sede era em Quito, no Equador. Então, eu ia muitas vezes, né, em Quito, no Equador, e vi também esses processos acontecendo, inclusive o processo de muita esperança, né, de construção de uma sociedade, diminuição da pobreza, eliminação da miséria, igualzinho aqui no Brasil, e de repente a reação conservadora. Esse cara, né, que está agora no poder, ele é um banqueiro autoritário, né, que representa esses mesmos interesses, com o mesmo discurso neofascista, e que está agora declarando estado de sítio, né? Aquilo que era o sonho do cara daqui, ele fez lá, né? Declarou estado de sítio para botar os pobres na cadeia, né? Os trabalhadores, as pessoas os indígenas, as pessoas que se rebelam contra, né, um governo autoritário e entreguista, né, defendendo, um governo nacional, né, popular, igualitário, né, indígena, né, como o Equador teve, né, e voltará a ter. Mas, resumidamente, o que acontece no Equador é isso. Mais do mesmo. Né? É o que aconteceu com a eleição do Macri na Argentina. E, e, e hoje, né, outra coisa importante, né, que é tanta informação também, né, que os documentos, né, a verdade começa a aparecer, né, gradualmente. E a justiça começa a ser também feita, né, gradualmente. Vocês viram aí aquele promotor lá de Curitiba, né, membro lá da Lava Jato, que foi expulso, né, demitido do Ministério Público. E agora será preso. Porque a maldade, a mentira, né, ela também tem que ter limite, né, pelo amor de Deus. E espero que os outros também sejam demitidos e, posteriormente, depois do processo legal, com ampla defesa, direito de defesa, etc., né, a lei seja cumprida, né, para essas pessoas também. Precisamos ter esperança. Então, gente, até amanhã. De bom, até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom pessoal. descanso. Tchau, galera. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Nada. Copão de chopp da